Hoje a gente vai conhecer o maior museu aeronáutico da América Latina, o Museu Aeroespacial, o MUSAL. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Eu tô aqui no Museu Aeroespacial, que fica no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Se você quiser vir aqui visitar, ele já está aberto, fica na Avenida Marechal Fontinelli, número 2000. O endereço tô deixando também aqui na descrição. A ideia desse vídeo é fazer um tour mostrando já o acervo que está disponível para você poder ver quando vier aqui visitar. Aqui no MUSAL a entrada é franca e você pode vir de terça a domingo das 9 às 16. E logo que você entra já tem esse espaço aqui de estacionamento, pode parar em qualquer lugar e já entra vendo avião, né? Porque do lado de cá tem esses aviões que são os maiores aviões aqui do MUSAL. E o legal é que se você vier de fim de semana, sábado ou domingo, você vai ver também o pessoal do aeromodelismo. A visitação começa aqui na parte da Esquadrilha da Fumaça e a gente já tem o T-6 do Coronel Braga, né? O T-6 foi o primeiro avião que foi utilizado na Esquadrilha da Fumaça. O MUSAL, ele começou em 1976. Na verdade, em 73 foi feito o decreto para instalação do museu. Os trabalhos de restauração do hangar e também dos aviões começaram em 74 e não tinha lugar mais propício para fazer um museu do que aqui no Campo dos Afonsos, porque o Campo dos Afonsos é considerado o berço da aviação brasileira. Lá em 1912 foi aqui no Campo dos Afonsos que começou o Aeroclube Brasileiro. Depois, em 1914, veio a Escola Brasileira de Aviação. Só que aí, em 1914, começou a Segunda Guerra Mundial, então algumas coisas acabaram ficando paradas aqui. Em 1919, começou aqui a aviação militar do Exército. Isso foi até 1941, quando começou a Força Aérea Brasileira. E aqui eles treinaram cadetes a partir de 1941 até o final dos anos 60, que aí eles começaram a preparar o museu a partir de 73, e o museu começou em 76. E a escola da Força Aérea Brasileira que tinha aqui foi transferida lá para a Academia da Força Aérea, em Pirassununga, onde está até hoje. Muita coisa ainda vai mudar aqui no MUSAL, eles estão mexendo nessa parte, mas aqui eles colocaram um pouco sobre cada aviação, né, principalmente aviação militar, mas essa é só a parte inicial do MUSAL. Começando aqui no Salão Velhas Garças, aqui tem a Sala Demoiselle, é uma sala dedicada às mulheres da aviação, desde a primeira mulher a ganhar a licença de piloto, a Elise Raymond de Ronche, tem aqui a Anésia Pinheiro, né, que foi a primeira mulher que se tornou piloto comercial no Brasil. E todas aqui tem o QR Code para você escanear e ver a história de cada uma delas. Para o pessoal que gosta muito de aviação militar, aqui ó, tem a sala de armas. E aqui do lado tem a parte de aerofotogrametria, para reconhecimento aéreo, então as primeiras câmeras que fizeram imagens aéreas. Nessa parte do museu você vai conhecer os primórdios da aviação brasileira. Essa parte é dedicada às atividades espaciais no Brasil. E mais para trás tem um pouco do início da construção de aviões no Brasil e a parte da Segunda Guerra Mundial também. Essa pode ser chamada a sala mais importante da aviação brasileira porque é onde tudo começou, a Sala do Santos Dumont. E ela é dividida em duas partes. Do lado de cá, a vida pessoal do Santos Dumont. Do lado de cá, os trabalhos que ele fez, começando pelo primeiro balão, né, o balão que ele começou a voar em 1898, o Balão Brasil. Aí tem os trabalhos dos dirigíveis, né, que ele fez, até pelos campeonatos que ele participou lá na França, até finalmente chegar em 1906 com o 14 bis. Do lado de cá a gente tem a peça mais importante dessa sala. Não é um avião, não é uma foto, mas é o coração do Santos Dumont. Fica aqui dentro. Muita gente acha que não é verdade, mas sim, o coração de Santos Dumont está preservado aqui dentro. A Embraer tem essa área dedicada, contando toda a história, desde os primeiros aviões, né? Desde o primeiro avião, o Bandeirante, ainda tinha o planador, o Urupema, que veio antes do Bandeirante.
Nessa área começam os aviões. Começando pelos primórdios da aviação, tem o 14 bis. Só que o 14 bis e o Demoiselle são réplicas. Esses dois aviões marcam o início, mas esse aqui, o Caudron G3, é o avião mais antigo aqui do Musal. Ele é um avião de 1916, essa peça. E aqui a gente tem outros aviões de treinamento ainda da década de 30, enfim, antes da Segunda Guerra Mundial. Esse é um Boeing Stearman 75, inclusive eu já fiz vídeo voando esse modelo de avião. Desse lado tem um avião histórico também para a aviação brasileira, o Curtiss J2, porque esse avião aqui, ele foi adquirido lá dos Estados Unidos, foram 10 aeronaves e 4 foram requisitadas pela Força Pública de São Paulo na Revolução de 1930. Esse exemplar aqui, do J2, realizou o percurso entre o Rio de Janeiro e São Paulo carregando 2 cartas, ou seja, ele começou o correio aeromilitar em 1931. Essa é uma área dedicada à Força Aérea Brasileira na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Tem algumas peças interessantes expostas, como por exemplo esse profundor de um P-47 que foi atingido pela artilharia alemã. E quando a gente sai da sala da FAB na guerra, a gente dá de cara com o P-47 Thunderbolt. Esse avião icônico. Tem essa peça, tem uma outra que não está exposta, mas inclusive aquela que acionaram, né, fizeram um teste de motor para uns projetos aqui do Musal. E a gente tem toda a história, né, do P-47 e a aplicação do P-47 na Segunda Guerra Mundial, inclusive a explicação do emblema, né, da exclamação aqui, sem tapua. Nessa parte, eles dividiram entre aviões de treinamento e aviões caça, aviões de combate. Bom, aqui a gente tem o caça, o Super Tucano, o A-29, aqui um P-40, também da época ali da Segunda Guerra Mundial. O F-5, usado até hoje pela FAB. Mirage, um avião também utilizado pela Força Aérea Brasileira que já não opera mais. AMX, o A1, esse é o PT-19, um avião também de treinamento. Os aviões aqui no museu estão restaurados para ficarem expostos, estáticos, né? Eles não estão em condições de voo. O museu começou com 42 aeronaves e hoje já são mais de 140 aeronaves. Muitas delas vieram da própria Força Aérea, outras foram doadas, outras foram compradas. Então, os aviões aqui têm várias origens e eles estão nessa parte, mas está expandindo. Já pegaram vários outros hangares do Campo dos Afonsos. T-6 foi um avião aí de treinamento, também foi um avião que serviu na guerra. Esse aqui, um Dragonfly, é um avião da Cessna, apesar de não parecer nada com o avião da Cessna que a gente conhece. Ele era um caça. Esse avião aqui tem uma história interessante. Ele é o Fuga Magister, um avião francês, e ele foi um avião da Esquadrilha da Fumaça, mas ele acabou não durando muito tempo na Esquadrilha da Fumaça. O Fuga Magister voou pela primeira vez em 1952 e foi o primeiro avião a jato feito para treinamento de pilotos. Alguns aviões que são usados até hoje na formação de pilotos pela Academia da Força Aérea, o Neiva T-25. Nessa parte, já no final da exposição dos aviões, tem algumas aeronaves icônicas, como esse H-1H. É um helicóptero da Bell. Quem assistiu qualquer filme que se passa no Vietnã, com certeza viu um helicóptero desse. A Força Aérea também teve esses helicópteros em operação. Eles saíram de operação até pouco tempo atrás. É um helicóptero super robusto, é um trator, um helicóptero bipá. Tem um som muito característico quando ele está voando. Aqui do lado a gente tem o famoso Catalina, um avião anfíbio da década de 30. Ele fez o seu primeiro voo em 1935 e ele foi utilizado por vários países, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial. E no Brasil, a Força Aérea usou o Catalina entre 1943 e 1982 em missões de patrulha naval. Teve até confronto e afundamento de submarinos alemães. Ele foi utilizado em missões do Correio Aeronacional. Ele prestou vários serviços importantes para a população da região amazônica. Esse exemplar aqui, de matrícula FAB 6527, operou entre 1949 e 1982. O que chama a atenção desse avião é o tamanho do trem de pouso e como ele encaixa
aqui, né? Porque como ele é um avião anfíbio, então ele tem que encaixar num lugar onde não atrapalhe o casco. Um avião de asa alta, bimotor, motores radiais. Esse avião narigudo é um bandeirante. Esse, no caso, é o bandeirulha, é o bandeirante de patrulha. E aqui na frente tem um radar. Outro avião muito icônico, o Grumman G-64 Albatross. Esse avião aqui também fez parte da Força Aérea Brasileira. Ele operou em missões de busca e salvamento entre 1958 e 1980. Esse exemplar chegou aqui em 1980, quando ele foi desativado da Força Aérea Brasileira. Nessa parte termina a visitação do museu com esses 3 mockups aqui de painel de avião. Como não é permitido entrar nos aviões no museu, então eles fizeram essa parte para o pessoal ter uma experiência dentro do cockpit de um avião. Esse, no caso, é um F-5. Lá tem um Boeing 727 da Varig. Na verdade, ele foi um simulador de voo do Boeing 727. E esse é o cockpit de um DC-3 ou um C-47. É o mesmo avião, só que o C-47 é a versão militar do DC-3. E nessa área também tem pendurado aqui, ó, o Urupema, o primeiro planador feito pela Embraer, lá na década de 60. Aqui tem um planador para treinamento de pilotos, né, um treinador alemão. Ele era da década de 20. O interessante é que esse planador ele era lançado por tipo um elástico, ele era arremessado para o piloto começar a voar e já o primeiro voo era solo. A gente costuma falar muito dos museus que tem fora do Brasil, mas aqui no Brasil a gente tem um museu desse com um acervo gigantesco, o maior da América Latina. Muitos dos aviões que tem no museu ainda não estão expostos, eles estão passando por processo de restauração, então tudo isso que eu mostrei nesse vídeo ainda vai aumentar. Só que para que isso aumente, isso tem que ser valorizado, e para isso ser valorizado, você precisa vir aqui no museu, visitar, ver tudo isso de perto, bater suas fotos do lado desses aviões. O museu é aberto de terça a domingo, a entrada é gratuita, você não vai pagar nada para entrar aqui. Então, simplesmente vem. Se você está no Rio de Janeiro, está passando por aqui, marca a sua visita, passa uma tarde, você vai adorar ver esses aviões de perto e vai ajudar a fomentar essa aviação, essa história da aviação brasileira. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo e faço questão de você fazer a sua visita, beleza? O museu já está aberto, está funcionando, entra no site, vê certinho as informações, a gente também está deixando aqui na descrição. Fica no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Espero que você tenha gostado do que eu mostrei até aqui. Se você ainda não for inscrito no canal, clica aqui embaixo, já se inscreve e segue a gente lá no Instagram, @Programa Aero, e também segue o Musal, Museu Aeroespacial, estou deixando aqui na descrição, @Museu Aeroespacial lá no Instagram. Valeu e até o próximo vídeo.